Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse grande mestre, esteja conosco e permaneça conosco hoje e sempre. Hoje eu quero refletir um pouquinho sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o Cristo Consolador. É uma passagem muito interessante que nós temos que buscar entendimento. O que seria esse Cristo Consolador? Nessa passagem aqui, o grande mestre nos fala sobre o seu jugo. Ele fala que se você toma o meu jugo, que é leve, que é suave, e leva contigo, porque meu fardo é leve. O que será que ele queria dizer com isso? E eu vou até ler esse pedacinho aqui para ficar bem claro o que ele queria dizer. Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde, e de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em Mateus. Que interessante isso. O que será esse jugo? Jugo é aquela canga que os bois colocam no ombro para puxar a carroça, o carro de boi. Na época de Jesus, existia muito esse jugo. Ele era usado como uma madeira no ombro das pessoas, As pessoas que eram conquistadas pelos romanos, eles usavam aquela canga amarrada no pescoço. Para quê? Para eles se rebaixarem, para eles se humildarem, se humilharem. Então era usado como uma ferramenta de humilhação. E aquilo era muito pesado e machucava, Machucava o ombro das pessoas. E eles eram obrigados a passar pelas ruas com aquilo, e o povo todo, vibrando, tirando sarro, fazendo brincadeiras. Para quê? Para humilhar aquelas pessoas que estavam subjugadas, Por isso que é subjugo. Estava sobre essa madeira que carregavam nas costas. E Jesus fala assim: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e me segue, porque o meu jugo, ele é suave, ele não machuca, e o meu fardo é leve, portanto não há peso para carregar aquilo. Isso que é legal. O que vem a ser esse jugo? Esse jugo de Jesus seria os ensinamentos que ele trouxe para nós. Então, quando você segue os ensinamentos do Mestre, tudo se torna suave, tudo se torna leve. Por pior que a situação possa parecer para você, ela se torna leve, ela se torna tranquila, ela se torna favorável para você. Então, todo sofrimento, perda de entes queridos, todos os acontecimentos desagradáveis e constrangedores que surgem diante de você, se você estiver buscando a compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus, tudo isso passam a ser coisas naturais, coisas normais e coisas que serão utilizadas para a nossa própria evolução, ou seja, nós vamos crescer com essas situações. Eu não estou fazendo apologia ao sofrimento, não, muito pelo contrário. Existe até uma passagem aqui no livro dos Espíritos e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que alguém comenta, que nós temos que o bom sofrer. Não existe bom sofrer, sofrimento é sofrimento. O que eles querem dizer lá é que se a gente compreender o sofrimento, a gente sente ele mais leve. Eu diria que sofrimento na vida é opcional. Sofrimento nada mais é do que falta de compreensão da vida. Quando a gente compreende tudo o que está acontecendo, quando a gente compreende que está tudo certo no universo, não há por que sofrer. Está tudo certo. Então, se está certo, por que sofrer? Posso sentir saudades, posso sim, é direito meu. Posso ficar chateado porque não vou ver mais aquela pessoa em decorrência de uma partida, partiu desse planeta, desencarnou. Posso sentir isso. Agora, sofrer, não. Eu tenho que guardar os bons momentos e lembrar que, poxa vida, foi um privilégio conviver com essa pessoa até hoje. Não importa quanto tempo nós ficamos com essa pessoa, mas o que é importante, o quanto nós curtimos essa pessoa, o quanto valeu a pena ter convivido com essa pessoa. Então aí tudo começa a modificar. E aí eu deixo de sofrer pela compreensão dos porquês. É o famoso amar mesmo não gostando, que eu sempre falo aqui neste canal. É importante que a gente entenda isso. Eu tenho o direito de não gostar das situações desagradáveis que acontecem na minha vida, das situações constrangedoras, mas eu tenho que aprender a amar, mesmo não gostando.
porque o amar é compreender que está tudo certo e que isso serviu de um propósito, que é um propósito de evolução. É muito importante a gente compreender que Jesus falava por parábolas porque a gente não tinha condições de compreender naquele momento. Então ele pegava uma situação do cotidiano e trazia para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo os seus pronunciamentos. E Jesus, ele sempre falava numa vida futura. E todos nós acreditamos que essa vida futura, ela vem depois da morte. Não, vida futura é aquela que vem depois do momento que nós estamos vivendo. Então daqui 10 minutos é futuro, daqui 1 hora é futuro, daqui 1 dia é futuro, daqui 10 dias é futuro, daqui 10 anos é futuro. Portanto, vida futura é o que vem depois do momento presente. Então quando a gente fala de vida futura, não precisa ficar preso que eu só vou ter isso depois que eu morrer. Não! Eu posso ter isso em vida, aqui, porque é vida futura. A gente precisa entender isso. Senão a gente fica achando que é só depois que eu morrer. Tem até um ditado, né? Que é quem arrisca não petisca, quem não morre não vê Deus. Não, mas nós podemos ver Deus agora, vivos. Não precisamos morrer para ver Deus. Esse é o grande impacto. Jesus dizia o seguinte, ele deu a dica para a gente ver Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Se a gente não consegue ver Deus, é porque nós não temos o coração puro, porque Deus é pureza absoluta. Então, se eu olho para algum colega de trabalho, se eu olho para algum membro da família, se eu olho para algum vizinho, para alguma pessoa e vejo alguma coisa estranha, alguma coisa que não está perfeita nele, se eu estou vendo alguma mácula naquele ser humano, eu não posso ver Deus, porque Deus não tem nenhuma mácula, Deus é perfeito. Quando eu começar a enxergar a perfeição em tudo, eu estarei vendo Deus em tudo. Tem uma passagem que diz, levantarás uma pedra e encontrarás Deus lá, racharás uma lei e encontrarás Deus lá. Ou seja, você pode ver Deus em tudo, nas plantas, nos jardins, nos animais, no seu próximo, em você mesmo. Basta que você tenha o coração puro, e é isso que nós precisamos entender. Quando Jesus fala que ele ia mandar um novo Consolador, que é o Espírito da Verdade, o que é que muita gente fala que é o Espírito Santo? O que é isso? Na realidade é o conhecimento. Quando se fala em Espírito Santo, quando você ouve falar em Espírito Santo, pensa, é o Espírito de conhecimento. O Espírito da Verdade é o Espírito de conhecimento. E isso, hoje nós temos acesso a muitos conhecimentos. O que nós precisamos agora é colocar esses conhecimentos em prática, porque só conhecimento não nos levará a lugar algum. Eu preciso ter sabedoria, que é colocar o conhecimento na prática. E quando Jesus fala que nos pedirá ao Pai para mandar um novo Consolador, o Pai é tão generoso que mandou inúmeros consoladores para nós. Não mandou um só, mandou vários, né? O Espírito da Verdade, como trata-se de conhecimento, ele se espalha por todo o universo. Então nós encontramos às vezes pessoas que são humildes, simples demais, mas nos passam um conhecimento fantástico. É o Espírito da Verdade agindo ali, é o Espírito Santo agindo naquela pessoa. E quantas pessoas não nos trazem coisas maravilhosas, conhecimentos impressionantes, conhecimentos que fazem com que a gente mude a nossa maneira de ver o mundo. Esse é o Espírito Santo agindo, esse é o Espírito da Verdade agindo. Ele está em todos os lugares. E Jesus disse, e permanecerá convosco até o fim. E vai ficar conosco. E esse conhecimento que nós temos, se ficar só em nós e a gente não passar esse conhecimento, provavelmente nós estaremos enterrando alguns talentos. Todas as lições do Cristo estão ligadas umas às outras. Então nós precisamos fazer essa amarração. Se eu tenho um determinado conhecimento e guardo esse conhecimento só para mim, eu estou enterrando os talentos que a vida me deu, que Deus me deu e que o Espírito Santo deixa de agir em mim, porque eu só adquiri o conhecimento para mim. É por isso que eu faço as minhas palestras, porque eu gosto de compartilhar o meu conhecimento, distribuir o meu conhecimento, fazer com que esses meus conhecimentos adquiridos ao longo da minha vida sejam compartilhados com todos aqueles que cruzam o meu caminho. Aí sim eu estarei tendo um propósito, eu não estarei enterrando os meus talentos. E quando eu passo um ensinamento para alguém, eu estou passando possibilidades dessa pessoa se autoanalisar, para essa pessoa refletir. Eu não estou dizendo que o que eu estou falando é a pura verdade. Não, eu estou aprendendo com a vida. Então eu não sou perfeito, portanto as minhas colocações também não são perfeitas. Mas eu te dou insights para você pensar
através dos seus conhecimentos adquiridos e tentar também melhorar essa minha ideia que eu estou passando. E, se for o caso, até contestar, não tem problema nenhum. Se você me convencer de outra maneira, ótimo, eu aprendi com você. E é isso que é interessante, a gente trocar informações, trocar ideias, para que a gente evolua, porque o conhecimento ele está em todos os lugares. Eu costumo dizer que o conhecimento ele não vem completo para uma pessoa só e está tudo certo, ou para uma religião, para um determinado grupo de pessoas. Não, ele é distribuído. Isso me faz lembrar uma pequena história. Conta-se que quando Deus mandou a verdade universal para o planeta Terra, ele mandou no formato de um grande espelho. E ele pediu para que 4 anjos trouxessem esse enorme espelho para o planeta Terra. Eu acredito que esses 4 anjos, que 2 eram corintianos, 2 eram palmeirenses, e vieram brincando, discutindo, e acabou quebrando esse espelho lá no alto. E caiu pedaços desse espelho, estilhaçou por todo o planeta Terra. Aí o Tadeu achou um pedacinho do espelho e falou assim, nossa, esse aqui é a verdade universal. E põe aquilo como verdade universal. Aí o João achou um outro pedaço do espelho e falou, nossa, a verdade universal está aqui. Aí o Pedro achou outra, a Maria achou outra, a Chiquinha achou outro pedaço, e todo mundo falando que era verdade. E não perceberam que eram partículas, pedaços da verdade, que estavam espalhados por todo lugar. E por isso que existem muitas religiões, porque algumas pessoas entendem de um jeito, outras entendem de outro, porque achou um pedacinho do espelho de um jeito, o outro achou outro pedacinho do espelho, e não percebeu que se a gente conseguisse juntar esses espelhos, o Tadeu junta o espelho dele e junta com o do João. Ele falou, nossa, o espelho ficou maior agora. Então a minha verdade passou a ser maior. Aí encontra a verdade do Pedro, outro pedacinho. Opa, ficou um espelho maior, a verdade aumentou. Encontro da Mariazinha, da Chiquinha, de todo mundo. E aí todo mundo que tem aquele pedaço de espelho vai aumentando a sua verdade, a verdade universal vai aparecendo. Esse é o nosso propósito. Se nós juntássemos, se nós discutíssemos, se nós pudéssemos compartilhar o nosso conhecimento com todo mundo e todo mundo fosse aberto, de coração aberto, para ouvir esses ensinamentos, nós estaríamos percebendo que esse Consolador que o Cristo mandou para nós depois, que prometeu que viriam novos Consoladores, estariam todos nós unidos em torno de um mesmo ideal. E aí sim, a verdade nossa seria cada vez maior. Basta a gente conversar. E tem gente que não precisa entender tudo o que eu estou falando. Basta que você pegue algumas pinceladas e entenda algumas pinceladas que já melhora. E é assim que nós vamos evoluir e crescer e aumentar o quê? O nosso conhecimento, fazendo com que esse Espírito Santo, esse Espírito da verdade, haja através de nós. Muitas vezes, alguns amigos me convidam para ir numa outra entidade religiosa. Eu vou, eu aceito o convite com muito bom grado. Eu curto, eu vou lá, converso com as pessoas, eu aprendo com eles. Tem coisas que falam que para mim não faz sentido, não tem problema nenhum. Mas 80% do que eles falam fazem sentido para mim. Então pega esses 80%, não é por causa de 20% que eu vou ficar chateado e não vou lá naquele lugar porque 20% do que ele falou não serviu para mim. Vai lá, aproveita. Se for 50% está ótimo, se for 10%, se você aproveitar 10%, está ótimo, vai lá e aprenda com eles. E não tenha medo não, abra o seu coração para a vida, abra o seu coração para esse Espírito Santo, para esse Espírito da verdade, para que ele possa ampliar os seus conhecimentos e assim melhorar o seu contato com Deus, melhorar o seu contato com esse Cristo maravilhoso que deixou tantos ensinamentos para nós e que nós temos dificuldades ainda para interpretá-los. Então, o Cristo é um grande consolador, com certeza, porque ele nos trouxe esse consolo, ele nos trouxe a verdade, dizendo que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Por que ele disse isso? Porque muitas pessoas acreditam que ir a uma casa de oração é um fardo pesado. Nossa, eu vou lá ficar ouvindo o Tadeu falar, ficar ouvindo o pastor falar. Nossa, é cansativo, eles falam sempre as mesmas coisas, então fica pesado. Poxa vida, você se dedicar 1 hora por semana para Deus é sufoco, é peso, é porque você não está seguindo o Mestre. Porque se você estivesse seguindo os ensinamentos do Mestre, esse fardo seria muito leve. Porque ele só pede o quê? Ele pede que você haja com amor, que você ame, que você compreenda, que você seja bom, seja honesto, seja útil, que você seja produtivo. Só isso. Em todos os segmentos da sua vida. Seja um bom profissional, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho,
um bom avô, um bom tio, um bom irmão, um bom tudo. Seja bom em tudo. E aí sim você vai ser um ser humano bom, aprendendo e ensinando, repassando aquilo que você aprendeu para todos aqueles que estão do teu lado. E aí o seu jugo vai ser suave, o seu fardo vai ser agradável, porque, olha, eu fiz muitas palestras, continuo fazendo, às vezes é de sábado, é domingo, é à noite, para mim é maravilhoso. Eu curto, eu aproveito, eu faço amizades, eu troco energias com essas pessoas. Para mim é sempre agradável, não é peso. Nunca foi peso, nunca foi um fardo pesado e não me incomoda. Esse jugo desse mestre, para mim é muito suave e o fardo muito leve, eu faço com prazer. Então esse é o ensinamento de hoje. Vai até Jesus, pega esse jugo que é suave e você vai perceber que o fardo vai ser bem leve para você. É essa a mensagem que o grande mestre queria trazer para a gente. Está aí o novo Consolador, está aí o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, chame do que você quiser, ele está em todos nós, está em todos os lugares, em todas as religiões, porque ele age amando do grande mestre Jesus, amando de Deus. Portanto, todo mundo tem que ter essa possibilidade de receber esses ensinamentos. Não tem privilégio nem para um nem para outro. Então, aproveita bem, capta esses ensinamentos, coloca no teu coração e segue seguindo os ensinamentos desse grande mestre, porque o jugo dele é suave e o fardo é muito leve. Ficai com Deus todos vós e até uma próxima oportunidade. Gratidão.